começar aqui a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra, Pedro Rigoni da 102 FM, parabéns pela vitória. Lógico, né, começar com a análise da partida, e hoje você não tinha o Lucas Barbosa, né, que cumpriu suspensão, foi expulso contra o Juventude. Por que a escolha pelo Pita? Tinha também Nátila Quintana, entre outros jogadores, por que a escolha pelo Pita? A gente acompanha o trabalho de todos no dia a dia, né? E o Pita vinha muito bem, teve uma pequena lesão muito leve muscular, né? E isso acabou deixando ele de fora de um jogo e de uma escalação como titular, mas vinha mostrando um desempenho muito bom e era justo que ele tivesse uma oportunidade para sair jogando, né? Ao mesmo tempo estava fresco, porque acabou não entrando no último jogo, o Borbas jogou mais tempo, tá certo? E acabamos optando por fazer uma estrutura para atacar com um centroavante e 2-10, né? O Sacha e o John atuando como 2-10. Até semelhante ao que o próprio Vasco está fazendo com os pontas por dentro, na verdade, né? Agora, independente da escolha de um ou de outro, eu acho que o que a gente tem que observar e valorizar é a qualidade e entrega, nível de doação do trabalho no dia a dia, né, da nossa equipe. Então, você tem um plano de jogo para sair jogando com o Pedro Henrique, a gente tem o DG se recuperando de uma lesão, a gente tem o Guzmán suspenso, a gente precisa iniciar o jogo com o Juninho como zagueiro. Se o Pedro Henrique inicia o jogo, o Juninho sustenta na construção de 3 do lado esquerdo, tá certo? A gente põe o Eduardo no centro, Pedro Henrique na direita e Hurtado alto como ponta. A gente ia colocar o John da direita para dentro como meia, o Sacha como meia da esquerda e o Vinícius na ponta esquerda. O Pedro Henrique, acho que ele sentiu algo que o impossibilitou no último movimento antes de acabar o aquecimento. E aí, com a entrada do Guilherme, o Juninho vira zagueiro, faz a construção baixa pelo lado esquerdo, segura o Hurtado do lado direito, põe o Eduardo no centro, passa o Vinícius para o lado direito, inverte o Sacha com o John, entortou a equipe toda. Tudo ao contrário do que treinou, mas mantendo a mesma estrutura para buscar explorar as mesmas coisas que a gente tinha observado e tinha planejado para o jogo. Então, assim, numa circunstância dessa, aí você pegar um ataque como o do Vasco, que pesa a área com o Verratti, muitas vezes com o Ryan nos cruzamentos, né? Que tem alas que cruzam muito bem, tanto de perna aberta principalmente, mas que também tem fuga e cruza com a perna fechada. Jogando aqui em São Januário e você conseguir neutralizar e sair na frente e competir da forma que a gente competiu diante de tantas adversidades sobrepostas, eu acho que é claro que é importante a opção de ir com o Pita, mas tem muito mais coisa que aconteceu no jogo e que valoriza e ressalta a capacidade desse grupo de lidar com situações difíceis, de lidar com situações adversas e de ainda assim competir e se entregar o suficiente para buscar soluções que sejam úteis e válidas para o jogo. Então, o Vasco é uma equipe que, se não me engano, não perdia aqui desde novembro. O Bragantino nunca havia vencido o Vasco aqui nos seus domínios. A gente sabe a dificuldade que é de jogar aqui, o ambiente de jogo que se cria, o quanto que a torcida empurra, como a equipe do Vasco acaba sendo agressiva para defender e para atacar. E você vê já uma qualidade de associação, um nível de capacidade de envolver o adversário, de elaborar e de gerar desequilíbrio. O Vasco hoje trocou quase 800 passes num jogo, gente. Então é muito difícil defender isso. E claro que tivemos alguns momentos de dificuldade. Saímos na frente desde o início, isso também condiciona muito, né, o que vai acontecer em relação aos próprios números do jogo. Mas diante daquilo que nós sabíamos que ia enfrentar e que se tornou ainda mais difícil, faltando 15 minutos para começar o jogo, eu acho que isso mostra a força daquilo que esse grupo está construindo. Febra, boa noite. Amadeu do canal La Torcida Vascaínos. No primeiro tempo, lógico, saiu um gol aos 2 minutos,
você jogou um pouquinho mais com uma linha de 3 ali com o Juninho Capixaba, ficando um pouquinho ali recuado. No segundo tempo, você muda, faz as suas mudanças e libera mais um pouco o Capixaba e o John caindo pelo lado esquerdo, junto com o Capixaba. Você sentiu que o Vasco cansou e você, com 2-0, procurou fazer o terceiro gol, ou você quis deixar a bola mais no ataque para segurar o resultado? Boa noite. Olha, teve um momento do segundo tempo, ali por volta dos 17 minutos. Primeiro a gente faz as duas primeiras trocas realmente para dar gás, mas mantendo a estrutura e os ajustes que a gente pensou em fazer no intervalo, tanto para jogar quanto para defender. Mas o Vasco está com um volume ofensivo muito grande, empurrando a gente para a nossa área, a gente com dificuldade de sair. E a gente precisava de amplitude na última linha para defender cruzamentos e também para abrir o campo e gerar um pouco mais de dificuldade do Vasco recuperar a bola, a gente poder ter um pouco mais de circulação por trás, né? Então, nessa hora que a gente sobe o Juninho, na verdade, é porque a gente vai para uma linha de 5 e abre 3 zagueiros, tá certo? Mantém o 2-2 na frente, quem passa da amplitude dos lados passa a ser o Juninho de um lado e o Natan do outro, ou o Hurtado, né? Agora eu já não lembro muito bem. O Natan entrou e o Hurtado veio para zagueiro, é isso, tá certo? Então, assim, bem parecido posicionalmente até com o posicionamento inicial do Vasco no próprio jogo. Claro que depois o Vasco traz todo mundo pro lado da bola, faz aquela concentração de jogadores, faz do seu jeito, né? Mas a gente acabou optando por isso, para tirar cruzamentos, ter uma defesa de área mais sólida e que quando tivesse a bola, pudesse elaborar um pouco mais e cansar um pouco o Vasco e tentar empurrar um pouco o Vasco para o seu campo, porque ter um pouco a bola fazia parte ali daquele momento de se defender um pouco mais. Eu acho que funcionou no primeiro momento, tanto que o Diniz é obrigado a promover outras trocas para pôr energia, para pôr gás no jogo e voltar para fazer aquele aperto final que começou a acontecer de volta a partir dos 40 minutos. Então acho que a gente soube ter a maturidade de lidar muito bem com essas alternâncias e com os momentos de dificuldade. Em alguns momentos sofremos, em alguns momentos contamos com alguma falta de eficácia também em finalizações que o Vasco teve para fazer um pouco mais limpas, né? Mas acabou fazendo só 4 finalizações no gol, né? Nós fizemos 3, mas o volume do Vasco no jogo foi 20 contra 4 nossos, né? Então, assim, a gente fica satisfeito pela nossa eficácia, né? Fomos eficazes em bloquear chute, em incomodar demais para que as finalizações não fossem limpas e, ao mesmo tempo, na frente, fomos eficazes em chances que tivemos e ainda 2 muito claras que acabaram não sendo computadas como finalizações. Foi uma bola de canal para o Pita no primeiro tempo e um voleio do Borbas livre perto da pequena área, que são situações que a gente também poderia ter marcado o gol. Mas, de qualquer forma, acho que foi um aproveitamento muito alto e aí isso acaba sendo decisivo para o resultado. Acho que o Vasco teve um desempenho muito bom, nos gerou muito problema, mas isso mostra o desenvolvimento da maturidade da nossa equipe para competir. Porque muitas vezes você vai conseguir jogar bem, quando você está jogando bem, as coisas fluem mais fácil. Mas quando você não está conseguindo ter um jogo ofensivo que flua, você pode jogar bem de outras formas, tá certo? Sendo eficaz ofensivamente, sendo vertical no momento que você pode pegar o seu adversário desequilibrado e defendendo de forma muito sólida, defendendo muito bem a área e atacando muito bem a área do adversário. Então, nós jogamos muito bem nesses aspectos e isso foi determinante para o resultado do jogo. Você abre aqui na sua frente. O Bragantino é o líder do campeonato. Ele é candidato ao título. Essa parada da Copa do Mundo de clubes vai te atrapalhar? Qual a sua opinião dessas 2 situações, por favor? Acho que assim, a gente tem que ter clareza dos nossos objetivos e também do contexto do campeonato que a gente está disputando, tá certo? O campeonato, como eu já falei algumas vezes, tem outras competições que atravessam o campeonato e que condicionam muito a forma como são jogadas e aí o desempenho, os próprios resultados das partidas no Campeonato Brasileiro. Tem outro aspecto que é a questão da janela do meio de ano, que muitos times mudam significativamente, fazem investimentos pesados, e tem o outro aspecto que são equipes que
têm muito peso e disputam competições internacionais como a Libertadores, a partir do momento que elas começam a ser eliminadas, elas conseguem recuperar melhor, ter menos desgaste logístico e se preparar, vão com mais frescor, mais oxigênio para os jogos do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então é um campeonato que muda muito, está muito cedo. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio desde o início é permanecer entre os 10. Então hoje a gente é líder, ótimo, é pelo que a gente está construindo como trabalho. Tá certo? Depois de 11 rodadas não dá para dizer que é algo casual, existe porquê, tá certo? Os jogadores estão muito cientes que é em função da dedicação do trabalho que eles estão fazendo, da união do grupo e a capacidade de enfrentar esses cenários adversos e competir, né? E vai depender da nossa capacidade, né, de ser resiliente, independente da colocação na tabela, para continuar trabalhando com excelência todo dia, para buscar se manter entre os 10. Esse é o nosso objetivo principal. Agora, à medida que a gente pode ir se firmando num nicho que seja mais interessante, a gente vai dar a vida para continuar nesse nicho. Foi o que a gente fez hoje. Hoje a gente deu a vida aqui para conseguir ganhar do Vasco. Tá certo? Então, e aí, claro, é um campeonato longo, mas é um campeonato jogo a jogo. O que eu posso garantir para vocês é que cada jogo a gente vai planejar com a intenção de vencer. Independente se pode ser em casa, fora de casa, uma equipe que está no G4, uma equipe que está no Z4, isso a gente vai ter. Agora, falar do campeonato, conhecendo como são as características do campeonato, acho que é uma coisa mais difícil. Seabra, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns aí pelo resultado. Eu sou da imprensa específica, cobertura do Vasco. Claro que eu não vou te pedir para fazer uma análise do time do Vasco, mas a imprensa vascaína como um todo avalia o time do Vasco com algumas deficiências na parte física dos jogadores. Enquanto você tem no seu time, se não tem jogadores estrelados, medalhões, tem um time com característica de muita intensidade, muita velocidade, muita força física. Para você, no futebol de hoje, é mais importante um time intenso como o Bragantino tem sido? Como é ter um time que consegue acompanhar fisicamente a ideia do treinador? Obrigado. Olha, eu acho que tudo é importante, né? No rendimento a gente tem essas dimensões técnico-tática, né? Que é a relação do jogador com o jogo e da organização da equipe. A questão estratégica, que é como a equipe vai se relacionar diante do adversário, com as características do adversário, nos diferentes momentos e fases do jogo. Tem o aspecto mental e tem o aspecto físico, mas na verdade eles ocorrem ali de forma concomitante, né? Agora, as características da forma que a equipe organiza o jogo, elas também impõem outras demandas para o adversário. Então o Vasco exigiu demais da gente hoje resistência, tá certo? E nesse sentido nos obrigou a acelerar as nossas trocas. Tá certo? Então, a forma como uma equipe joga, ela se torna o estímulo estressante para o adversário. Tá certo? A nossa equipe não é tão acostumada a defender por tanto tempo. É uma equipe que divide posse de bola. Se vocês forem ver aí, é 55-45 a favor, 55-45 contra. Né? Quando você enfrenta um jogo que te tira da característica do jogo, que o nosso jogo é um jogo que tem posses alternadas longas com posses muito rápidas, né? Tanto para atacar quanto para defender. Aí nos obriga a defender por muito tempo cada posse de bola. Isso gera um desgaste enorme para a gente, porque foge da forma como a gente está condicionado. E a gente sabia que hoje ia ser desafiador para a gente nesse sentido, e assim como a gente, conhecendo a característica do Bahia, também sabe que a gente vai passar pela mesma situação no próximo jogo. A nossa equipe é uma equipe capaz de, em alguns momentos, elaborar mais, antes de proporcionar um ataque, mas é uma equipe essencialmente capaz de fazer ataques rápidos, tanto em jogo posicional quanto em transições. E isso pode aparecer como um estímulo estressante que alguns adversários vão ter dificuldade nesse sentido. Então é muito difícil pesar, avaliar e julgar, porque a característica de cada jogo muda. E se em algum momento o Vasco sofreu com isso hoje, pode ter certeza que ele infringiu sofrimento pra caramba na gente. E a gente, um dos méritos nossos foi ter conseguido sofrer até encontrar uma solução, não sofrer gol, vir com a solução, respirar um pouco, depois sofrer de novo, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, ter muito equilíbrio nesse sentido, né?
para uma equipe que está iniciando um trabalho recente, eu acho que está tendo uma capacidade de se apropriar e aplicar as ideias de jogo que é muito positiva e impressionante. A gente também teve um início de ano muito complicado, e se hoje o Bragantino está no nível que está, é porque passou pelas oscilações, soube absorver os momentos de oscilação, soube manter o foco naquilo e continuar desenvolvendo as ideias do jogo e deixar todo mundo alinhado nesse sentido. Então, eu acho que não tem como fazer um futebol que tenha um crescimento do trabalho se não houver esse tipo de contexto que permita um trabalho se desenvolver. Seabra, Diogo Costa aqui da Rádio Total. Gostaria de saber mais sobre a forma de marcação do Bragantino, porque o PH ele ficava muito livre pela ponta direita, mas o Vasco jogava muito pela ponta esquerda. E o Bragantino, você usou muito essa formação de bloco, de marcação, não deixava o Vasco. Isso foi treinado, isso foi analisado pelo estilo de jogo e características de ataque do Vasco da Gama? Olha, é muito difícil assim, enfrentar a forma como sempre, né? Como o Diniz organiza as equipes deles, né? Porque tem muita autonomia dos jogadores em aplicar muito bem aquilo que ele pretende. Então tem momentos que a concentração de jogadores é de um lado do campo, né? O que a gente aprendeu durante o primeiro tempo? Que do lado que tinha muito jogador concentrado, a gente não ia rodar mais lateral, ia rodar com volantes. E o ponta contrário ia fechar o centro, tá certo? Ia ficar quase uma linha de 3. A gente ia escorregar a linha média e fechar ela pelo lado contrário, tá certo? Porque no primeiro tempo a gente rodou muito o Hurtado, gerou situações de 2 contra 1, ou contra o Hurtado ou contra o Eduardo, né? Como a gente estava com a questão também de uma dupla de zaga totalmente diferente da que vem jogando, né? Essa capacidade e o tempo de fazer essas rodagens e tal eram diferentes, ainda mais quando você tem um centroavante que fixa intervalo de central como é o Verratti. É muito difícil, tá certo? Então a gente precisou buscar alguns ajustes. Normalmente o lado do Paulo Henrique era o lado vazio. Então, desse lado, a gente poderia saltar com o lateral com menos chance de tomar um 2 contra 1 e gerar uma cascata. Claro que teve momentos que aconteceu, tá certo? Então, foi o tipo de situação que a gente tentou ir fazendo para ir se virando, né? E, claro, o adversário tem as suas qualidades, características e impõe a nós algumas dificuldades. E, em função da forma como a gente vem jogando, a gente já prevê onde pode estar o problema e busca encontrar soluções, né? No segundo tempo, eu acho que a gente consegue equilibrar um pouco o jogo de associação e progressão a partir do corredor lateral para o fundo ou para dentro, que o Vasco fez mais no primeiro tempo, mas começamos a ter mais dificuldade de tirar os cruzamentos de 3/4, né? E também com o decorrer do jogo e o desgaste, toda vez que o Vasco voltava a bola até o Jair ou o defensor que estivesse por trás, a gente precisaria sair, limpar a nossa área para obrigar os atacantes a se reposicionarem e não afundar a nossa linha para situações de cruzamento de intermediária. Só que a gente foi perdendo a capacidade de se mobilizar para fazer isso e a coordenação. Então, a partir desse momento, vamos pôr a linha de 5, porque está difícil tirar de trás, está difícil tirar cruzamento. Mesmo que não saia de trás, vai ter um pouco mais de pé na bola nos corredores laterais para tirar cruzamento. E se tiver, a área também vai estar um pouco mais preenchida e com mais estatura. Então, a gente foi lidando com o que a gente tinha. Foi um jogo muito difícil e, enfim, a gente conseguiu segurar. A última. Treinador, parabéns pela vitória, a liderança do campeonato. Um time, quando chega à liderança, mesmo que seja pouco tempo, fica mais visado pelos adversários. Já pensou em alternativas para ver outras características do time do Bragantino para não ficar tão manjado por adversários? Olha, essa é uma boa pergunta. A gente sempre tenta mudar, a gente sempre tenta surpreender. A gente analisa todo o jogo e procura entender que, em função de como joga o adversário, não só da estrutura dele, mas da lógica das funções, táticas individuais das posições, o que a gente pode fazer para explorar. Tá certo? Então isso daí é obrigação nossa, tem que acontecer sempre, jogo a jogo. E aí a gente tem um elenco com jogadores que têm diferentes características, tá certo? E que podem nos oferecer
soluções interessantes, tá certo? Então isso daí é um cuidado que tem que ter, mas independente de ser líder ou não, acho que na Série A do Campeonato Brasileiro todos se estudam, todos se conhecem e todos sabem que na Série A do Brasileiro qualquer equipe pode vencer qualquer adversário. Então acho que, claro, a gente tem que ter essa determinação, mas já não é algo que foge daquilo que já acontece. Muito obrigado, professor.